Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é André, sou pastor da igreja. Muito bom ter você aqui com a gente. Nós estamos no estudo do Evangelho de João, um dos livros mais importantes da Bíblia. Todos são importantes, mas esse é muito importante, que ele fala sobre Jesus, fala sobre salvação, fala sobre como nós devemos viver. E nós estamos hoje no capítulo 15 do Evangelho de João, um capítulo muito amado, muito conhecido. E nós vamos estar olhando alguns princípios ali para as nossas vidas no capítulo 15. Antes da gente ler, deixa eu só lembrar você de aonde que a gente está na história, o que está acontecendo, para a gente poder, com esse entendimento, entender melhor o que Jesus está dizendo. Jesus, ele está prestes a ser crucificado. Os seus discípulos não entenderam ainda que Jesus seria crucificado dentro de 24 horas, eles não caiu a ficha ainda. E Jesus está preparando eles para um alvoroço que aconteceria com a morte de Jesus. Eles seriam dispersos com medo, o mundo deles viraria de cabeça para baixo. Então, dos capítulos 13 ao 17, é uma fala gigantesca de Jesus, passando as últimas recomendações, os últimos conselhos de Jesus para esses discípulos que logo veriam o seu líder crucificado e passariam por um tumulto de emoções e de uma situação inesperada que eles não estavam preparados para isso. Então, capítulo 15 faz parte dessa fala de Jesus, preparando eles para aquilo que viria. E nós vamos ler o capítulo 15, vamos focar no capítulo 15, mas eu quero começar lendo o 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir lá. Se você tem um aplicativo, abre aí, senão vai aparecer no telão. Porque o 16, 1 e 2 vão nos ajudar a entender o 15. Olha só o que Jesus diz no 16, capítulo 1, o versículo 1. Ele diz o seguinte: eu tenho dito tudo isso o quê? Capítulo 15. Tudo isso que eu falei no capítulo 15, eu falei para que vocês não venham a tropeçar. No 16:1, Jesus explica, tudo isso aqui tem a ver com você não tropeçar. Eu falei o que eu falei para você não tropeçar, porque Jesus sabia que ele precisava redefinir algumas coisas para os seus discípulos. Jesus sabia que ele precisava redefinir algumas coisas, senão, com aquilo que viria, eles entrariam em confusão e eles tropeçariam, que é você não está esperando, tem uma pedra no caminho, você não vê porque você não estava esperando e você cai. Jesus sabia que aquilo que viria eles não estavam esperando, seria uma pedra no caminho, se eles não tivessem preparado, eles cairiam, tropeçariam. Eles ainda estavam achando que Jesus seria rei de Israel no sentido político, que Jesus sentaria no trono e reinaria com poder político. Quantos sabem que Jesus não vem com poder político, mas sim com poder e autoridade espiritual. O reino dele é diferente, não tem começo e não tem fim, é outra modalidade. Mas eles estavam esperando um reino comum ao homem. E eles esperavam que eles, os seus 12 discípulos, seriam do gabinete de Jesus. Inclusive, nesse último jantar, eles estavam debatendo quem que ia ser o braço direito, quem que era o maior entre eles. Nós vamos ser do gabinete, vamos sentar lá no gabinete com Jesus e vamos reinar com ele. Mas o fato é que esse Jesus logo não estaria mais com eles. Inclusive, ele seria crucificado e esses que achavam que iam reinar com Jesus no gabinete seriam surpresos pelo que aconteceria dentro de 24 horas. E Jesus descreve o que aconteceria nos dias seguintes. Olha o versículo 2 comigo, 16, versículo 2. Olha o que Jesus diz. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando um culto a Deus. Vocês estão achando que vocês vão para o gabinete, vocês vão ser expulsos, rejeitados, e vai ter gente que vai matar vocês pensando que está fazendo um favor a Deus. É isso que vai acontecer, e vocês não estão preparados para isso. Nós precisamos redefinir, porque senão isso vai ser uma pedra no seu caminho, que você não espera, e você vai tropeçar. Ia parecer que tinha dado tudo errado. Ia parecer que tinha fracassado tudo, que tudo tinha ido por água abaixo. Não era para ser assim. Na mente deles pareceria um fracasso total. Assim como aos olhos humanos, a morte de Jesus na cruz pareceu um fracasso total. Nós falamos sobre isso semana passada. Jesus é crucificado, coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele, afinal ele se dizia rei, bota a coroa lá. E bota uma plaquinha em cima da cabeça dele lá, rei dos judeus, e crucifica ele entre dois ladrões. Olha lá o rei dos judeus, crucificado lá entre dois ladrões. Parecia um fracasso total
aquilo que aconteceu com Jesus. Pergunta: a morte de Jesus na cruz foi um fracasso? Sim ou não? Não. Não. E os discípulos, eles realmente foram expulsos. E eles realmente, posteriormente, foram mortos por pessoas que achavam que estavam fazendo a Deus um favor. Agora uma pergunta: os discípulos fracassaram, sim ou não? Não. Tanto é que nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui porque eles continuaram o ministério de Jesus, avançaram, e hoje nós estamos aqui 2000 anos depois. Mas o problema para os discípulos, no capítulo 15, é o seguinte: a definição de sucesso deles era problemática. Jesus sabia disso, Jesus sabia que se eles não ajustassem a definição de sucesso, eles poderiam se frustrar, eles poderiam tropeçar, e eles, pior ainda, poderiam correr atrás de algo que parece ser sucesso, mas que aos olhos de Deus é fracasso. Vem cá, vamos conversar? A gente não é muito diferente, né? Vamos falar a verdade? Nós não somos muito diferentes. Os discípulos de Jesus não mudaram muito. Às vezes a nossa definição de sucesso é muito diferente da definição de sucesso de Deus, não é verdade? E se nós, como os discípulos de anteriormente, se nós não ajustarmos a nossa definição de sucesso, nós corremos o risco de nos frustrarmos, corremos o risco de tropeçarmos com coisas que a gente não achava que ia acontecer daquele jeito, e pior, nós corremos o risco de correr atrás de coisas que dizem que é sucesso, mas que aos olhos de Deus são fracasso. Para que isso não aconteça na sua vida, na minha vida, para que isso não acontecesse na vida dos seus discípulos, em João capítulo 15, Jesus ele passa o capítulo 15 redefinindo sucesso para os seus discípulos. Antes que venha a turbulência que vocês não esperam, eu preciso redefinir sucesso para que você possa entender de forma clara o que é sucesso aos olhos de Deus. Esse é o tema da nossa conversa hoje, redefinindo sucesso. Vamos ler capítulo 15, versículos de 1 até o 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Uma chave para a gente entender o que Jesus está tentando comunicar nessa história, que é uma analogia, ele fala de ramos e frutos e agricultor, uma chave para a gente entender, são duas palavras que aparecem várias vezes no capítulo 15. A primeira palavra é a palavra permaneça. Ela aparece 11 vezes no capítulo 15. Permaneça, 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 permaneça. A segunda palavra que mais aparece é a palavra frutos. Aparece 9 vezes no capítulo 15. Então vamos entender o intuito de Jesus no capítulo 15 é que os discípulos, em meio ao turbilhão que viria, que eles permanecessem em Jesus, mesmo que parece que deu ruim, cara, fica com Jesus. Não era isso que você esperava? Fica com Jesus. Permaneça em Jesus, para que em meio às circunstâncias que viriam, eles ainda, apesar das circunstâncias, pudessem produzir frutos. Pegou? Então, permaneça, 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 para que em meio ao turbilhão você ainda possa produzir frutos. Essa é a preocupação de Jesus no capítulo 15. É importante entender isso, gente, pelo seguinte: como Jesus usa uma ilustração de videira e de ramos e de fruto e tal, às vezes a gente pega uma ilustração e a gente vai procurando um monte de coisa na ilustração e a gente acha coisa que acha que Jesus nunca quis dizer. Quer ver um exemplo? Tem gente que usa esse texto para falar de inferno, porque aparece a palavra fogo uma vez.
Vamos focar nas 11 e nas 9, não vamos procurar muita coisa ali, não estou negando que existe esse ensinamento na Bíblia, mas não acho que é o foco de Jesus aqui. O foco de Jesus tem muito mais a ver, o mundo de vocês vai virar de cabeça para baixo, vocês precisam permanecer, fica comigo, fica ligado, para que em meio às circunstâncias, você ainda possa produzir fruto para a glória de Deus. Esse é o intuito de Jesus nesse texto. Inclusive, alguns falam que esse texto fala de crentes e não crentes. Olha o versículo 2 comigo. Esse texto não está falando de crentes e não crentes. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Tem o ramo que está em Jesus e dá fruto, tem o ramo que não dá fruto, mas ele ainda está em Jesus. Nós vamos falar sobre isso depois, como é que é esse ramo que dá fruto. Não está falando de crente e descrente, Jesus está falando com 12 discípulos, seguidores de Jesus que estavam nele. Mas ele está falando com pessoas que seriam totalmente desorientadas ao ver Jesus crucificado. E ele está falando também com pessoas que, se não permanecessem e não gerassem fruto, o ministério de Jesus pararia em Jesus. Então eles precisavam permanecer, eles precisavam gerar fruto para que o ministério de Jesus pudesse continuar. Com isso, Jesus vem no capítulo 15 para redefinir o sucesso para eles, para que eles não tropeçassem, para que eles não perdessem o seu rumo. Então, vamos falar sobre sucesso aos olhos de Jesus. Eu creio que o versículo 8, ele define sucesso. Olha comigo de novo o 8. Jesus diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Ouça o que eu vou dizer. Sucesso para mim e para você é darmos muito fruto para a glória de Deus. A definição divina de sucesso é que eu e você possamos, através das nossas vidas, gerar muito fruto para a glória de Deus e assim mostrando que nós somos os discípulos de Jesus. Pergunta: é assim que você define o sucesso da sua vida? Dá muito fruto para a glória de Deus? Essa é a sua definição de sucesso? Ou você tem uma outra definição que talvez não está alinhada com a definição de João capítulo 15? Nós precisamos redefinir sucesso nas nossas vidas. Precisamos. Sabe por quê? As definições que eu e você ouvimos todo dia, de toda semana, através do ambiente que a gente vive, que a Bíblia chama de mundo, tem muito mais a ver com ser amado pelas pessoas, ser aceito pelas pessoas, e muito mais a ver com curtidas e likes, do que com fruto. E nós precisamos redefinir sucesso nas nossas vidas, porque sucesso aos olhos de Deus é muito diferente do que sucesso aos olhos do mundo. Muito diferente. Sucesso aos olhos de Deus, sucesso na sua vida é dar muito fruto. Existem 3 diferenças principais da nossa definição mundana de sucesso e a definição de Jesus que aparecem nesse texto. Eu quero olhar elas contigo rapidinho. Primeira definição, primeira diferença. Sucesso aos olhos de Deus é dar fruto para os outros e não ter coisas para mim. Sucesso aos olhos de Deus é dar fruto para os outros e não só guardar e acumular coisas para mim. Ouça uma coisa, nós somos o ramo não dá fruto para si mesmo. O ramo, ele produz fruto para outras pessoas, o ramo não produz fruto para si mesmo. O ramo, ele não é consumidor, ele é reprodutor daquilo que ele recebe da videira. E o nosso sucesso tem muito mais a ver com dar fruto para os outros do que coisas para mim. O ramo se beneficia da videira que é Jesus, a seiva de Jesus passa por nós, e isso produz frutos para que outras pessoas sejam abençoadas. O sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com quanto você acumulou para si próprio, mas o quanto você beneficiou outras pessoas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é diferente do que a gente ouve por aí? Radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Jesus não é contra você ter dinheiro, Jesus não é contra você ter conforto, Jesus não é contra você ter influência, mas não confunda isso com sucesso no reino de Deus. Dinheiro, conforto e influência não tem nada a ver com sucesso no reino de Deus, são 2 coisas separadas. Sucesso no reino de Deus é você usar o dinheiro, o conforto e a influência que Deus te deu para o benefício de outros. Isso é sucesso, isso é gerar fruto. Isso é receber da videira aquilo que a videira me dá, sucesso, influência, recursos, sabedoria. Você recebe da videira, você produz frutos para que outros sejam beneficiados com aquilo que você recebeu da videira. Vocês estão entendendo? É assim que é sucesso, é assim que Deus define sucesso.
Se tudo que Deus me dá morre em mim, se tudo que a videira manda para mim de seiva, de recurso, de saúde, de sabedoria, de tempo, de dinheiro, de posses, morre em mim e não multiplica, eu me torno o ramo que está na videira, mas não produz fruto. Se tudo que Deus me dá para em mim, eu sou o ramo, estou na videira, estou em Jesus, estou recebendo da seiva dele, mas não gera fruto, não cumpre o propósito. Nós existimos para produzir fruto para a glória de Deus. Você não é consumidor, você é reprodutor daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é sucesso aos olhos de Deus. O nosso propósito é que nós possamos gerar muito fruto. Versículo 8, muito fruto. Para isso nós temos que redefinir sucesso, entender que sucesso aos olhos de Deus é gerar fruto para os outros e não acumular coisas para mim. Amém? Segunda redefinição que Jesus nos oferece nesse texto. Sucesso aos olhos de Deus tem a ver com coisas espirituais e não coisas materiais. Sucesso aos olhos de Deus tem a ver com coisas espirituais e não coisas materiais. Aí a gente entende por que Jesus diz o que ele diz no versículo 4 e 5. Olha comigo, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Olha só o que ele diz no fim do versículo 5. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pergunta para vocês e é pegadinha, já vou avisar. Eu posso fazer alguma coisa sem Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Eu posso fazer um monte de coisa sem Jesus. Um monte de coisa. Eu posso dirigir meu carro, posso ir para casa, posso comer um hambúrguer hoje, posso arrumar um emprego, posso perder o emprego, posso brigar com a minha esposa, posso amar a minha esposa, posso fazer um monte de coisa. Eu posso viver a minha vida inteira sem Jesus, e tem gente à torta à direita fazendo isso. Sustentando famílias, casando, trabalhando, tendo sucesso sem Jesus. É possível fazer isso sem dúvida nenhuma. Você pode viver a tua vida toda sem Jesus se você quiser, e tem gente que faz isso. Então como é que Jesus disse que a gente não pode fazer nada sem Ele? É que sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com coisas materiais, tem a ver com coisas espirituais. Aí eu entendo o que Jesus diz. Aí eu entendo porque Ele diz, sem mim você não pode fazer nada. Nada de valor espiritual você pode fazer um monte de coisa, mas nada que permaneça, nada que tenha valor real e verdadeiro. Pensa comigo, nós estamos entendendo que o nosso propósito, que sucesso aos olhos de Deus é nós produzirmos fruto que abençoa a vida de outras pessoas, ok? Estamos entendendo isso? Imagina que eu terminasse aqui agora e falasse, ok, então, glória a Deus, vão para as suas casas, vão para o seu local de trabalho, suas escolas e produzam fruto para a glória de Deus. Como é que você vai fazer isso? Se você não estiver ligado na videira, não vai ter fruto, certo? Você pode até tentar, mas se você não estiver ligado em Jesus, você não consegue, nenhum ramo produz fruto sozinho, se não estiver ligado na videira. Então quando Jesus diz, você não pode fazer nada, Ele está falando de coisas espirituais. Por isso que Ele diz, permaneça, 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 fica ligado comigo, o ramo não dá fruto sozinho, o fruto vem de um relacionamento com Jesus. Deixa eu exemplificar, eu posso pregar para vocês. Posso falar aqui por meia hora, posso vir domingo que vem pregar de novo, no outro pregar de novo, posso ficar um ano falando com vocês e não gerar fruto nenhum em vocês se eu não estiver ligado na videira. Porque eu só consigo passar para você aquilo que eu recebi de Jesus, aquilo que vai produzir fruto em você tem que vir de Jesus, porque de mim não vai vir. Vocês estão entendendo? Se eu não estiver ligado na videira, eu falo e não gera nada em vocês. Se eu estiver ligado na videira, às vezes eu não preciso nem falar e Jesus já vai produzindo fruto. Para a gente fazer alguma coisa que tem valor eterno, para a gente ter sucesso, nós precisamos estar ligado na videira. Todo ramo, versículo 2, que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E aí, antes da gente passar para a terceira redefinição, eu quero
trazer para você mais uma redefinição que Jesus dá aqui, que é uma redefinição surpresa, está embutida no versículo 2. Olha só, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Deixa eu falar uma coisa, se eu estivesse escrevendo o Evangelho de João, glória a Deus que eu não escrevi, porque eu escreveria assim, ó, aquele que não dá fruto, ele poda, aquele que está dando fruto, ele deixa de boa, mano. Está dando fruto, não mexe em time que está ganhando, deixa o cara no canto dele. Mas Deus não faz assim. Todo aquele que não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí a gente precisa entender que a prioridade de Deus é diferente para a gente. Ele poda. Sabe o que é podar? Podar é você pegar, vamos ficar na videira, que é o exemplo de Jesus. A videira ela vai começando a produzir alguns ramos. Quanto mais ramos tiver, a seiva é dividida entre esses ramos. Quanto mais divisão, mais complexidade tiver, menor e menos doce é o fruto. Porque tem uma quantia limitada de seiva que está passando, está sendo dividida em muitas áreas, muita coisa, muita complexidade, então os frutos vão ser minguados. O que Jesus está dizendo aqui, que quando você começa a produzir fruto, quando Deus vê que você está produzindo fruto, Ele vem, Ele começa a cortar coisas da sua vida que estão sugando a sua atenção, seu tempo, seu recurso, seu foco, sua oração, que estão roubando energia que deveria ser canalizada para gerar fruto. E não está gerando fruto, só está gerando complexidade. Quantos sabem que a vida é assim, complexa, que a gente é puxado em 1000 direções, e às vezes o fruto não é tão bom quanto poderia ser, porque a gente está disperso, a gente está preocupado, a gente está dividido, e não sobra muita coisa para muita coisa. Jesus diz, cara, quando Ele vê que você tem potencial para gerar fruto, você já está gerando, mas você tem potencial para mais, Ele vai podar a sua vida, para que você possa gerar mais frutos ainda. O bom agricultor, que é o nosso Pai Celestial, Ele poda as nossas vidas para que a energia de Deus, aquilo que Deus te deu, seja canalizado totalmente em produzir os melhores frutos possíveis. Ouça uma coisa, talvez você está aqui hoje, você está em Jesus, e você tem produzido frutos para a glória de Deus. E talvez você está surpreso com uma poda de Deus na sua vida. Cara, um monte de cara aí não produzindo fruto nenhum. Não sai nada do cara. Eu estou produzindo fruto e Deus está me cortando. Que negócio é esse? Lembra que o alvo de Deus é frutos. O alvo de Deus é maiores e melhores frutos. Quando vier uma poda, não entenda uma poda como punição de Deus. Entenda uma poda como algo para o seu sucesso. Porque sucesso é gerar frutos para Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Poda é para o seu sucesso, porque sucesso é gerar fruto para a glória de Deus. Então, quanto mais Deus te podar, é para o teu sucesso, é para o teu bem, é porque Deus vê em você frutos, mas Ele sabe que você pode fazer melhor, Ele vê um potencial maior, então Ele vai te podando para que o seu fruto seja melhor e maior ainda. Não entenda a poda como punição, mas sim como um Deus que vê em você capacidade de ter maior sucesso para o reino dEle. Porque sucesso aos olhos de Deus tem mais a ver com coisas espirituais e não coisas materiais. Terceira diferença da nossa definição de sucesso e a de Deus. Sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com coisas, mas sim com pessoas. Sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com coisas, mas sim com pessoas. Deus se importa com pessoas. Olha o versículo 12 a 17 do capítulo 15. O meu mandamento é esse. Jesus diz, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo nem sabe o que o Senhor dele faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido para vocês. Vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Jesus fala nesse texto de amor, de relacionamentos, e Ele fala de fruto que permanece. Nós vamos ver a ligação disso, como isso está intrinsecamente ligado um com o outro. Os frutos que Deus quer que a gente produza, eles se manifestam no ambiente de relacionamento.
Afinal, o ramo não produz fruto para si próprio, ele produz para outro. O ramo não é consumidor, ele é reprodutor. Quem vai colher esses frutos são as pessoas com as quais eu estou em relacionamento. O fruto, ele se manifesta, ele só abençoa no contexto de relacionamentos. Quando essa vida aqui acabar, tudo que a gente tem aqui vai ficar, só vai sobrar relacionamentos. Meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com vocês e o de vocês comigo. Nós só levamos dessa terra relacionamentos, relacionamentos com Deus e um com o outro. Pessoas são cruciais para você dar fruto. Pessoas são cruciais para você ter sucesso, porque todo fruto que você produz tem nele a semente para mais fruto. Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo. Vamos ficar na videira, que é o exemplo de Jesus. Toda uva produzida pela videira, ela tem uma doçura, ela tem conteúdo, ela tem vitaminas, ela tem bênção, mas ela tem dentro dela também sementes que, se você plantar, dá outra parreira, não dá? Todo fruto que você produz na vida de alguém carrega dentro de si sementes que podem ser multiplicadas na vida de outros. Sabe o que é fruto que permanece? Não é essas coisas daqui da terra, tem a ver com pessoas. Sabe aquela pessoa que se aconselhou uma vez? Estava passando por uma dificuldade, você sentou com ela, se aconselhou, você orou. Um dia, naquele fruto que ela colheu da sua vida, que você deu para ela, que Deus te usou, naquele fruto tem uma semente. E amanhã ou depois vai vir uma pessoa na vida dela que precisa de um conselho, que é o conselho que você deu para ela lá atrás. E aquela semente que você plantou na vida dela vai ser plantada na vida de outra. E isso vai começar a gerar um fator de multiplicação. Sabe aquela pessoa que você orou naquele momento de dificuldade, você deu uma palavra de fé, de alento para ela, você estava ali com o ombro para ela chorar, aquele fruto que você concedeu e abençoou a vida daquela pessoa tinha uma semente, e amanhã ou depois essa pessoa vai estar no ambiente de alguém que precisa que alguém ore e possa chorar no ombro dela, e ela vai fazer por outros aquilo que você fez por ela, e aquela semente vai ser plantada e o fruto vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, vai crescendo, vai aumentando. No texto tem uma progressão muito interessante. No versículo 2, Jesus fala de fruto. Na segunda parte do versículo 2, Jesus fala de mais fruto. E no versículo 5, ele fala de muito fruto. Fruto, mais fruto e muito fruto. Sabe o que é isso? Se você começar a gerar fruto, Deus vai te podar para você gerar mais fruto. Quando você estiver gerando fruto e as pessoas forem abençoadas, o fruto que você gerar vai carregar nele a semente para aquela pessoa gerar fruto para outra pessoa. E aí você chega no muito fruto. Você quer chegar no sucesso da sua vida? Primeiro você precisa produzir fruto. Depois você precisa deixar Deus te podar para você produzir mais fruto. E através do mais fruto sendo depositado e abençoando a vida de pessoas, e a semente que aquilo carrega, você vai chegar no muito fruto. É fruto, mais fruto, muito fruto. Tudo aquilo que você investe em pessoas tem o potencial de ser reinvestido em outras pessoas, e o fruto vai se multiplicando. Fruto, mais fruto, muito fruto. Vocês entendem o que Jesus está dizendo? Por isso, queridos, que você precisa estar em relacionamentos. Você precisa estar num ambiente de relacionamentos, porque o fruto ele é para os outros. Se não tem outros na sua vida, como é que você vai multiplicar? Como é que você vai ter sucesso? É por isso que a gente faz coisas nessa igreja como os PGs, por exemplo. Ah, por que faz o PG? É modinha? Não, não é modinha. PGs é porque nós cremos no ambiente relacional, onde Deus produz em mim um fruto que um dia a Zulei precisa. Zulei está passando uma situação e, cara, Deus preparou em mim um fruto, uma palavra, um conselho, um abraço, uma oração, e a Zulei colheu aquele fruto e foi abençoada por aquilo. E no outro PG eu fui, e o Sani estava no PG, e cara, não estava legal, mas o Sani veio e ele orou por mim, e Deus preparou a vida dele um fruto para que me beneficiasse. Está entendendo? O fruto ele acontece em relacionamentos. É no relacionamento que ele se manifesta. Nós precisamos estar em relacionamento. Se você não está no PG, você precisa estar. Se você nunca fez discipulado, você precisa fazer. Por que discipulado esse negócio? Porque você precisa produzir frutos. Se você não tem nada depositado na tua vida, você não entendeu muita coisa, como é que você vai passar conselho para outros? Então, que você possa aprender, que você possa viver, que você possa orar, que você possa entender, que você possa ser conhecedor da palavra, para que quando uma pessoa vier e precisar de você, você tenha frutos preparados por Deus para a pessoa poder colher. Senão você é o ramo que não produz fruto. Ah, que bonito, está ligado em Jesus, mas a pessoa vem e aí eu estou passando, você fala,
Não sei o que dizer, não tenho nada para te falar, porque não tenho fruto produzido. Então você precisa estar em relacionamento, você precisa estar crescendo, você precisa estar envolvido em discipulado, em PGs, em relacionamentos. O mundo diz o seguinte: faça sozinho, vá sozinho e use as pessoas para chegar lá. Passa por cima das pessoas para você chegar onde você quer chegar. Jesus diz: receba de pessoas e se dê para pessoas. Receba de pessoas e se dê para pessoas. Se envolva, fica ligado. Jesus vai começar a gerar fruto em você, você nem vai saber. O fruto está sendo gerado, você nem sabe. Jesus está fazendo, a seiva está vindo, o fruto está aumentando. E um dia você vai chegar num ambiente onde o pastor Isaías está lá no PG do Ervino, e o pastor Isaías está passando por uma dificuldade, você solta uma palavra, que Deus, você falou uma palavra, e o pastor Isaías, cara, era isso que eu precisava. Fruto. Fruto preparado por Jesus, que o Isaías escolheu da minha vida. Amanhã ou depois o pastor Isaías tem um fruto preparado por Deus para eu receber, e eu estou lá, e o pastor Isaías ora por mim, ele me dá um abraço, ele me ajuda, ele me serve de alguma forma, e eu recebo o fruto, e assim o fruto vai se multiplicando, e assim a gente vai tendo sucesso aos olhos de Deus. Sucesso aos olhos de Deus tem a ver com pessoas e não com coisas. Nós precisamos redefinir isso. Se Deus te deu coisas, glória a Deus por isso. Use as suas coisas para abençoar pessoas. Use as suas coisas para abençoar pessoas. Essa redefinição do sucesso por Jesus foi crucial para os seus discípulos, lá em João capítulo 15. Foi crucial para que eles pudessem ter sucesso, eles pudessem continuar. E ela é crucial também para nós. Os seus discípulos achavam que sucesso era reinar com Jesus. Likes e curtidas, e eles seriam perseguidos e mortos. Não seria como eles imaginavam, não seria o sucesso que eles imaginaram, mas deixa eu te perguntar, a vida deles deu fruto, sim ou não? Deu fruto, deu fruto. Veja só como o sucesso do mundo é raso comparado ao sucesso de Deus. Deixa eu te dar uma ilustração bem prática. Onde é que vai estar o carro que você dirige hoje, daqui a 2000 anos? E a casa que você mora vai estar onde daqui a 2000 anos? Jovem, sabe aquele tênis que você está esperando ganhar no Natal? Aquele tênis daquele cara, daquele canal do YouTube? Aquele um. Onde é que vai estar esse tênis daqui a 2000 anos? Onde é que vai estar a minha posição daqui a 2 anos? Onde é que vai estar a roupa de marca que eu uso daqui a 2000 anos? Onde é que está a minha influência daqui a 2000 anos? Onde é que vai estar todo esse sucesso? Jesus fala, eu te criei para gerar fruto que permanece. Não é qualquer fruto, fruto que permanece. O carro que eu dirijo hoje, daqui a 2000 anos, não vai estar nem enferrujado. Já passou de ferrugem, já virou pó. Não sei nem o que vai acontecer, mas já voltou para a terra, já virou pó, não sei como é que... Mas já vai estar tudo desfeito. Mas se pela graça de Deus, eu, através de estar ligado na videira, que é Jesus Cristo, puder te abençoar, e o fruto que eu gerar na sua vida, tiver uma semente para gerar o fruto em outra vida, em outra vida, em outra vida, daqui 2000 anos, a minha influência e o seu sucesso e o meu sucesso continua, permanece. Porque o sucesso de Deus é diferente do sucesso do mundo. O sucesso do mundo é raso. Daqui 2000 anos não sobra nada. Esses homens permaneceram, eles geraram frutos 2000 anos depois. Nós estamos aqui adorando a Jesus por causa deles, por causa da redefinição de sucesso deles. E o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, é a mesma coisa. Você não foi chamado para ser normal. Em nome de Jesus, não seja normal. Em nome de Jesus, não seja mediano. Em nome de Jesus, produza frutos que permanecem. Em nome de Jesus, seja um homem ou uma mulher de sucesso. E a parte boa é que você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser influente, você não precisa ser bonito, você não precisa ter cargo, você não precisa ter nada disso para ter sucesso no reino de Deus. É só você estar ligado em Jesus, você tem sucesso no reino de Deus. Aonde você está, no cargo que você tem, com a idade que você tem, com o dinheiro que você tem, com as dificuldades que você tem, você pode ter sucesso no reino de Deus se você permanecer, porque é Ele que gera o fruto em você, não é você que gera o fruto. O chamado de Deus é para que nós tenhamos sucesso, e que esse sucesso gere glória para Deus. Nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto, e assim demonstrem ser os meus discípulos. Esses 12 discípulos geraram tanto fruto que hoje nós estamos aqui, e ao redor do mundo existem 2 bilhões de cristãos adorando a Jesus. Isso é sucesso. O resto, deixa para lá. Não dura, não passa de hoje para amanhã.
Você é bonito, amanhã tem alguém mais bonito que você. Você tem dinheiro, amanhã tem alguém com mais dinheiro que você. Você é influente, amanhã tem alguém com mais influência do que você. Mas aquilo que Jesus gera de fruto em você permanece. Pensando sobre isso, como é que você tem definido sucesso na sua vida? Às vezes a minha definição de sucesso é tão diferente da de Jesus, eu confesso para vocês. Porque a gente vive no mundo, não é verdade? A gente é igual um peixe dentro do aquário. A gente vive num ambiente de água e está ao nosso redor, e a gente respira aquilo e acaba entrando dentro da gente. Não tem como você não ser afetado pela definição de sucesso do mundo. E a gente precisa, às vezes, se desintoxicar e redefinir sucesso, nos alinhar com a palavra de Deus. Como é que você tem definido sucesso na sua vida? Como os discípulos, se a gente não ajustar a nossa definição de sucesso, nós podemos nos frustrar, nós podemos tropeçar, ou pior, nós podemos passar a nossa vida correndo atrás de uma coisa que parece ser sucesso, que Deus diz é fracasso. Já usei essa ilustração aqui, mas cabe lembrar. A ilustração do homem que passa a sua vida toda subindo uma escada, quando chega lá em cima ele descobre que estava encostado na parede errada. Passa a vida toda lutando para chegar em algum lugar, chegou lá em cima e descobriu, cara, eu encostei a escada na parede errada, agora não tem mais tempo. A gente corre o risco disso. Tem gente hoje frustrada com Deus, sabe por quê? Entendeu que Deus está aqui para me dar dinheiro, para me dar sucesso, para me dar influência e para me dar conforto. E aí quando isso não acontece, tropeça, porque a definição estava totalmente errada. Volta. Redefine. Deus não existe para gerar conforto, sucesso e bênção na sua vida somente. Ele nos abençoa sim, mas Deus existe como agricultor que vai trabalhar na sua vida para você produzir fruto. E tem gente frustrada com Deus hoje porque não entendeu a definição. E a gente tropeça. Talvez você conheça gente que tropeçou há um tempo atrás, porque se frustrou com Deus. Não entendeu. Não entendeu que o sucesso, essas coisas que a gente busca, é passageiro. Sucesso aos olhos de Deus é muito mais profundo, é muito mais especial. Então, como é que você tem definido sucesso? Sucesso aos olhos de Deus é dar fruto para os outros e não ter coisas para mim. Sucesso aos olhos de Deus tem a ver com coisas espirituais e não materiais. Sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com coisas, mas sim com pessoas. O que precisa ser redefinido no teu coração? O que precisa ser redefinido no meu coração? Vou abrir meu coração com vocês. Há 10 dias atrás, 2 semanas atrás, Deus me revelou algo que estava acontecendo no meu coração, onde eu precisava redefinir algumas coisas. Ele falou, André, não tem como você amar o crescimento da PIB e amar a mim ao mesmo tempo. Lembra da história do você não pode amar a Deus e ao dinheiro, que você vai servir um ou outro? André, cuidado para o seu coração não servir o crescimento da PIB. Teu coração tem que servir Jesus. E se você servir Jesus, o crescimento da PIB vai acontecer. Mas às vezes a gente distorce, a gente se perde, não é verdade? Acontece comigo, acontece contigo. E às vezes Jesus precisa chegar na nossa vida e falar, ei, volta. Vamos redefinir o que é sucesso. Você foi feito para gerar muito fruto para a glória de Deus. Você foi feito para estar ligado na videira. Você foi feito não para ser um consumidor, mas um reprodutor da vida de Jesus. Que aonde você vai, Deus te usa e Deus te abençoa. Quanto mais ligado na videira você tiver, mais bênção você vai espalhar. Se você já teve um encontro com alguém que está ligado na videira, você sabe como é que é. Tem vida, tem alegria, tem abundância. Todos nós fomos chamados para produzir muito fruto. Muito fruto. Para isso nós precisamos redefinir sucesso. Pedir que você feche seus olhos comigo. Gostaria de orar contigo. Gostaria de te dar a oportunidade onde você está de recalcular sua rota. Gostaria de te dar a oportunidade de você olhar para a sua definição de sucesso. E de você mudar algumas coisas, assim como eu preciso mudar algumas coisas.
às vezes a gente, porque a gente está correndo atrás do sucesso do mundo, não sobra tempo para Deus. E aí a gente não está ligado na videira, e aí a gente não produz fruto, e aí a gente chega lá no fim da vida e fala, cara, tive um monte de sucesso, mas na realidade não tive sucesso nenhum. As decisões que alguns de vocês vão ter que tomar hoje à noite são muito difíceis. Não vou fingir que não são. Para alguns de nós, o que você vai ter que decidir fazer não vai ser fácil fazer. Porque você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Talvez Deus vai pedir para você aí, aonde você está, para Ele poder podar algumas coisas no teu coração. Coisas que estão te distraindo, que estão roubando a força de Jesus, ou talvez você nem está muito ligado na videira, que você está ligado em um monte de outra coisa. E não está produzindo fruto nenhum, você se tornou um consumidor. Jesus te fez para ser reprodutor, em nome de Jesus. Então eu gostaria de orar juntos como igreja hoje. Gostaria que nós juntos rejeitássemos a mentalidade de consumidor. Gostaria que nós juntos reajustássemos algumas coisas para que a gente estivesse ligado na videira e tivesse sucesso de verdade. Sabe o que é sucesso? Quando acabar isso aqui tudo. Ou porque nós fomos para estar com Jesus através da morte, ou porque Jesus voltou para nos buscar e a gente entender tudo que eu conquistei de coisa ficou, mas eu não estava apegado. Sabe o que é sucesso nesse dia? Você poder olhar as pessoas que estão no céu contigo, porque você foi fruto na vida delas. Você poder olhar ao teu redor e falar, cara, aquela pessoa que eu aconselhei aquele dia, Deus usou aquela palavra e gerou fruto, e aquela semente foi multiplicando, e hoje não somente ela, mas tem mais 5 pessoas junto com ela, e aquilo tinha a ver com aquele conselho que eu dei. Aquela pessoa que eu discipulei, que às vezes eu não tinha vontade de discipular, mas eu discipulei, e eu achei que não tinha dado muito fruto, mas Deus pela sua glória tinha uma semente ali, eu não via semente. Mas um dia você vai ver, cara, olha só, a semente não somente germinou, mas germinou a semente dessa pessoa na vida de outra, agora tem mais 10, tem mais 15, tem mais 20, por causa daquela pessoa, aquela criança que eu cuidei lá no Ministério Infantil, fazia arte para danar, me deixava doido. Não é que Deus gerou fruto, e não é que nesse fruto tinha semente, e não é que através da vida dela outras pessoas foram alcançadas, isso é sucesso, você foi feito para isso. Quero pedir que você fique em pé comigo, nós vamos orar, todos em pé comigo, com seus olhos fechados, que você ajuste aí diante de Deus o que você precisa ajustar, que você entregue a Deus o que você precisa entregar, e que você esteja preparado para o Espírito Santo falar no seu coração, alguma coisa que talvez Ele vai podar em você. Saiba que a poda é dolorida, sim, mas ela é para o seu sucesso. Se Deus está te podando, se Deus está te pedindo para entregar alguma coisa que te distrai, que te rouba a atenção e a vitalidade de Deus em você, é porque Ele vê potencial em você para você ser mais do que você já é. É porque Ele quer que você produza mais fruto ainda. É porque Ele quer que lá na frente você possa olhar para trás e dizer, cara, não foram só 2, foram 20 que vieram a conhecer a Cristo e a servir a Cristo por causa do fruto que Deus produziu em mim. Então, a poda valeu a pena. A poda valeu a pena. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor os nossos corações nessa noite. Pai, sonda o nosso coração. Pai, vem redefinir sucesso para nós, como o Senhor redefiniu para os seus 12. Lá em João capítulo 15, nós reconhecemos, Deus, que a nossa definição, ela está furada. Que a nossa definição tem mais a ver com coisas que eu guardo para mim do que bênçãos de Deus que passam por mim. Eu sou só o ramo, eu só recebo e distribuo, recebo e distribuo, recebo e distribuo. Pai, coisas que passam por nós e abençoam outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós juntos como igreja dizemos ao Senhor, nós queremos produzir muito fruto para a glória de Deus. E nós rejeitamos a postura de sermos ramos que estão ligados na videira, mas não produzem frutos. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos nessa noite, esse não é o nosso papel, esse não é o nosso chamado, esse não vai ser o nosso modo de operar. Nós vamos gerar frutos para a glória de Deus e pela graça de Deus. Então, Pai, eu oro por cada filho, cada filha teu nessa noite. Que o Senhor
nos ajude a fazer aquilo que nós precisamos. Para alguns, precisam tirar tempo. Para outros, precisam se ligar em relacionamentos. Para outros, precisam desligar algumas coisas da sua vida, podar algumas coisas da sua vida. Para outros, precisam entender, eu não fui feito para ser consumidor, mas sim reprodutor. E precisa parar de consumir e começar a reproduzir. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos extremamente frutíferos para o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, rejeitamos o consumismo e rejeitamos o padrão desse século. Nós estamos hoje renovando a nossa mente, não nos moldando ao padrão desse mundo, mas renovando a nossa mente na Tua Palavra, para que possamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, Pai, derrama sobre os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, a graça necessária para obedecer e para seguir, a graça necessária para realinhar corações, mentes, prioridades, tempo, recursos, família, distrações, tudo debaixo do Teu reinado, Deus, tudo debaixo da Tua ordenança, Pai, para que nós sejamos frutíferos. Pai, eu oro por aqueles que não estão produzindo fruto hoje, estão ligados, mas estão produzindo fruto. Pai, eu oro por fruto, em nome de Jesus. Eu oro que passem a produzir fruto, que aquilo que já receberam do Senhor, possam passar para outros. Eu não sei muita coisa, mas alguma coisa você sabe, aquilo que você já sabe, fala para outros, vai produzir fruto. Pai, eu oro por aqueles que estão produzindo fruto. Eu oro que o Senhor faça com que produza mais fruto ainda, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que já estão produzindo fruto, Pai, faz o trabalho do bom agricultor, faz com que produza mais fruto. E Pai, eu oro que juntos, como igreja, como corpo de Cristo, o resultado total de nós estarmos ligados na videira seja muito fruto para a glória de Deus. Muito fruto em São Francisco, muito fruto nas nossas famílias, muito fruto nos nossos colégios, muito fruto nos nossos locais de trabalho. Pai, que o Senhor prepare em nós frutos maravilhosos, perfeitos, no tempo certo, para que pessoas possam colher do Senhor através das nossas vidas. Quero liberar sobre você, ainda com os olhos fechados hoje, uma palavra de fé. Que você que não tem produzido fruto ainda, você vai começar a produzir em nome de Jesus. Deus vai te dar oportunidades, fica ligado, Deus vai te dar oportunidades, e você acha que você não tem fruto para dar, mas você tem sim. Aquilo que você já recebeu, você fala, você abraça, você ora, você tem algo para contribuir. Aquilo que Jesus te deu não foi só para você, passa por você e produz fruto. Então, em nome de Jesus, você que não tem produzido, você vai passar a produzir fruto, em nome de Jesus. Se liga e se prepara para produzir fruto. Outra palavra para você que tem produzido. Jesus quer te levar mais fundo e mais longe, e com melhores e maiores frutos. Então você que já tem produzido fruto, glória a Deus por isso, mas Deus vê em você potencial para algo mais. Então deixa Ele podar, meu irmão, deixa Ele podar, minha irmã. Não tem nada que Ele peça para você abrir mão que seja mais valioso do que ter muito fruto. Então rejeite a noção de que não vale a pena, porque vale a pena sim, deixa Ele podar. Eu quero declarar sobre a sua vida que tem produzido fruto, que Deus vai te fazer produzir mais fruto para a glória de Deus. Deixa Ele te podar, isso vai acontecer em nome de Jesus. E Pai, nós cremos que através do Teu trabalhar em nós, através daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, através da Tua graça em nós, a nossa igreja vai produzir ainda muito fruto, Pai. As nossas vidas vão produzir muito fruto para a glória de Deus, e assim demonstrando que nós somos os Seus discípulos. Quando vocês recebem essa palavra nessa noite sobre a sua vida, erga a sua mão. Se você recebe, cara, eu estou contigo, pastor, eu é isso que eu quero, eu vou mais fundo, eu vou além essa noite, eu vou redefinir essa noite. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, usa-nos, muda a nossa mente, redefine as prioridades, Pai, e que nós possamos ser grandes produtores de fruto para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.